quarta aula do nosso mini curso gratuito e aqui eu já chego com você falando uma frase que eu adoro do Marshall Rosenberg, que para mim define muita coisa do que é a comunicação não violenta. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade e toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Bem, quando é a primeira vez que eu me deparei com essas frases, eu fiquei, nossa, o que isso quer dizer, meu Deus? Fiquei super tentada ali a entender, a investigar o que realmente aquilo queria dizer. E, gente, o que é que o Marshall queria nos falar em relação a isso? Qual era o objetivo dele? Quando ele diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade, ele quer dizer que tudo que a gente faça sempre tem uma necessidade que está sendo ou não atendida. Basta a gente tentar investigar o que é que ela está querendo nos dizer, qual é essa necessidade. Só que a gente olha muito para o comportamento e esquece que ali no fundo, né, eu gosto de usar a analogia do iceberg, que na pontinha do iceberg tem o comportamento, ou seja, a pessoa agindo de uma forma violenta, por exemplo. Você não me ama mais, você não liga pra mim, você é um idiota, você não presta, você é isso, você é aquilo. Ou você é um bagunceiro, você não respeita ninguém, você só se preocupa com você mesmo. Então, aqui é o comportamento, é essa primeira camada ali do iceberg. Só que por trás desse comportamento existe uma necessidade, uma ou várias necessidades que não estão sendo atendidas. Só que a gente não olha para essa última camada aqui do iceberg, a gente só olha para a pontinha. A gente só olha para o comportamento. E quando a gente só olha para o comportamento, a gente desumaniza aquela pessoa. Porque a gente vai olhar, nossa, como é que aquela pessoa fala isso? Como é que ela tem coragem de falar uma coisa dessa? Nossa, aquela pessoa não é empática. Nossa, aquela pessoa é muito desrespeitosa. Nossa, aquela pessoa é uma imbecil. Nossa, eu não acredito que aquela pessoa falou isso. Então, quando eu faço esse jogo de o que é certo e o que é errado, só olhando para o comportamento e não investigando lá no fundo quais são as necessidades daquela pessoa, eu olho para aquela pessoa e entendo ela como alguém ruim, né? Então eu vou para esse cenário que foi construído ao longo da nossa sociedade, onde existe o certo e o errado, o bom e o mal, a vítima e o vilão, e isso faz com que eu olhe para aquela pessoa e desumanize a existência dela quanto ser humano. Eu vou dando vários outros adjetivos e acabo vendo um ato de violência e respondendo aquilo com mais violência. Então, a comunicação não violenta, nesse sentido, o que é que ela nos convida? A não olhar o comportamento apenas, mas identificar qual é a necessidade por trás dele. Então, se a pessoa fala que eu sou egoísta, o que será que está por trás disso? Será que ela queria mais colaboração? Será que ela estava precisando de mais participação da minha parte em relação a determinada situação? Então, é essa investigação aí que a comunicação não violenta nos convida a fazer. E aí, quando o Marshall diz que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, por que trágica? Porque geralmente quando eu faço ou falo alguma coisa que é violenta, que a outra pessoa entende como violência, ela se afasta, né? Ou ela reage, ou ela cala, ou ela se afasta, ou seja, se constrói um muro ali diante daquele relacionamento. Então é muito mais difícil eu me conectar com ela. Mas quando eu não opto por me expressar de forma trágica, ou seja, com a violência, eu tiro esse muro diante ali daquela relação e construo uma ponte de conexão, uma ponte de empatia. E aí sim é muito mais fácil a pessoa querer me ouvir, a pessoa ouvir aquilo que eu quero falar, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou precisando, né? Eu abro esse espaço de conexão e de diálogo dentro daquela relação. Então, essas duas frases, para mim, elas são muito incríveis, muito impactantes. Eu queria que você pensasse um pouquinho nelas hoje e também contasse aí para mim o que é que você acha sobre elas. Gostou da aula? Pois é, ela foi só um gostinho do que vai ter no curso online que eu preparei para você. O Expresse vai ajudar a resolver os conflitos que surgem na sua vida de um jeito prático. Se você quer embarcar nessa jornada comigo, é só clicar no link que eu mandei e entrar no grupo de WhatsApp para ser avisado com antecedência quando o curso abrir. E claro, quem estiver no grupo ainda garante um desconto especial. Clica no link e não se preocupa porque o grupo é silenciado.